Opa! Quando Jesus escolheu o seleto grupo dos que viriam a ser os seus apóstolos, não escolheu nenhum sacerdote, estudioso, filósofo ou religioso da época. Escolheu homens comuns, judeus que trabalhavam na lavoura, indústria de pesca e cobradores de impostos. Eram homens que não tinham currículo ou estudo ou qualificação para um trabalho religioso. E Jesus fez isso com um propósito. Vamos conhecer cada um destes 12 homens selecionados por ele e descobrir o que a Bíblia e a história relatam sobre suas vidas. Homens ordinários selecionados para uma missão extraordinária de um Deus soberano. Iniciamos nosso estudo entendendo o contexto e como Jesus selecionou estes 12 homens. Eu sou Marlon e está começando mais um estudo na garagem. Sempre achei que Jesus tivesse iniciado o seu ministério sendo batizado por João Batista no Rio Jordão, indo para o deserto jejuar e depois passando pela praia e pelas ruas selecionando os 12 que fariam um treinamento privilegiado com ele. Mas se estudarmos a Bíblia com mais atenção, veremos que não foi bem assim e que houveram 3 estágios até a seleção final destes 12 homens. Jesus passou a maior parte da sua vida, antes de iniciar o seu ministério, em Nazaré. Por volta dos 30 anos, ele foi até a região do Jordão, onde João Batista já estava anunciando a vinda do Messias por uns 3 ou 4 anos, e foi batizado por ele. E pela narrativa bíblica, podemos imaginar que ele já tinha um grupo que o seguia para ouvir os seus ensinamentos e que alguns dos 12 discípulos estavam entre eles. Eles eram pessoas que não necessariamente estavam com Jesus em tempo integral. Passavam um certo tempo com ele e outro tempo em seus trabalhos. É neste momento que começou a primeira fase de seleção dos apóstolos. Vamos chamar de a conversão. É a fase que encontramos em João 1, 35 a 51, que mostra como todo discípulo é primeiramente chamado para a salvação. Neste texto de João 1, somos apresentados a alguns conhecidos nomes. Os primeiros a seguir Jesus foram os já discípulos de João Batista, André e João. Jesus passou por onde João Batista estava pregando e João Batista disse a André e João: "Vejam, é o Cordeiro de Deus." André então chamou seu irmão Pedro e nos próximos dias Jesus encontrou Filipe e o convidou a segui-lo. Filipe era amigo de André e Pedro, pois também era da cidade de Betsaida. Depois do deserto, Jesus deve ter ficado pela região da Galileia, ensinando até que João Batista foi preso. Voltou então para a cidade de Cafarnaum, nas margens do mar da Galileia. Cafarnaum era a sua base na primeira metade do seu ministério de 3 anos. E ali, Jesus começou a fazer milagres, curando todo tipo de doenças. Alguns estudiosos acreditam que Jesus fazia estes milagres como testemunho da sua divindade para os seus discípulos. É neste momento que temos a segunda fase do chamado dos apóstolos, a fase do chamado para o ministério. Jesus começou a separar um grupo menor de pessoas que passou a segui-lo em tempo integral. Nesta ocasião, segundo Lucas 5, Jesus estava ensinando a multidão na praia que se apertava em volta dele para ouvir a mensagem. Entrou então no barco de Simão para se afastar um pouco mais e poder se dirigir melhor à multidão. Quando terminou de ensinar, pediu para Simão lançar as redes novamente em águas profundas. Porém, Simão comentou que aquele não era um horário favorável para a pesca, pois era mais fácil pescar à noite, quando a água era mais fria e os peixes subiam à superfície para comer.
E o local onde Jesus sugeriu lançar as redes não fazia sentido, pois todo bom pescador sabia que a pesca era feita em águas rasas, onde os peixes iam para comer. O tempo e o local não faziam sentido e Simão estava exausto por pescar a noite toda. Mesmo assim, fez o que Jesus disse e o milagre da pesca aconteceu. Foi na sequência deste evento que Jesus separou um grupo menor de homens para ensiná-los a serem pescadores de homens. E eles largaram suas profissões e sua família e ficaram inseparáveis de Jesus. A seleção ainda não havia terminado. Daqueles que seguiram Jesus agora em tempo integral, ele queria separar um grupo ainda menor para ter uma convivência ainda mais próxima com ele. Jesus já sabia quem seriam os 12, mas antes de nomeá-los, foi fazer o que fazia todas as noites: orar. Lucas relata que a oração era parte do padrão de vida de Jesus. E em Lucas 6:12, lemos que antes de anunciar os 12, Jesus subiu para o monte para orar. Ele já deveria saber quem seriam os escolhidos, então eu não creio que ele estava orando para fazer a escolha certa, mas sim pela vida dos 12. A palavra grega que Lucas usa para descrever o tempo que Jesus ficava em oração é dianuktereu, e literalmente significa passar a noite inteira. Se Jesus ia para o lugar de oração antes de escurecer, possivelmente entre 7 e 8 da noite, e retornava ao amanhecer, possivelmente orava em torno de 10 horas, sem intervalo. Era o tempo que ele tirava para estar em comunhão com a Trindade. E aí chegamos à terceira parte da seleção, que vamos chamar de apostolado. Em Mateus, Marcos e Lucas, lemos que a estes Jesus chamou de apóstolos. Em Marcos 6:7, lemos que Jesus os enviou 2 a 2. Foi como um tempo de estágio para eles. Jesus estava sempre por perto e os apóstolos se reportavam a ele de tempos em tempos. Depois de terminar essa temporada de estágio, eles retornaram para junto de Jesus e ficaram com ele para um período maior de ensinamento, ministério, comunhão e descanso. É interessante olharmos a palavra grega apóstolos. Ela não é uma palavra traduzida para o nosso idioma, apenas transliterada, ou seja, nós usamos em português a mesma palavra grega. Os apóstolos não eram apenas mensageiros. Se o fossem, a palavra grega seria ângelos, de onde temos a palavra anjo. A palavra apóstolos vem do aramaico shalia, que era um representante do Conselho de Israel, conhecido como Sinédrio. Um shalia exercia todos os direitos do Sinédrio, falava em nome dele com a mesma autoridade e lhe era dado o mesmo respeito e consideração que ao Sinédrio. Mas o shalia nunca entregava a sua própria mensagem, e sim do grupo que representava, o Sinédrio. E é essa condição e autoridade que Jesus deu aos 12 ao chamá-los de apóstolos. Eles passaram a falar com a autoridade de Jesus, proclamar a mensagem e exercer a autoridade dele. Jesus continuava a ser seguido por discípulos. Em Lucas 10, lemos que Jesus nomeou mais 70 além dos 12. Este grupo maior foi enviado para preparar o terreno antes que Jesus chegasse nas cidades da Galileia. Assim, quando ele chegasse nesses locais, as pessoas já saberiam alguma coisa da sua mensagem. Lucas não deixa claro se os 12 apóstolos também eram enviados nessas missões. A lista dos 12 apóstolos tem algumas curiosidades. Um contraste interessante é ver Mateus e Simão fazendo parte deste grupo dos 12. Mateus era coletor de impostos e considerado um traidor dos judeus, pois cobrava impostos de seus compatriotas para pagar as tropas de ocupação dos romanos. Simão, por outro lado, era um zelote. Os zelotes eram um grupo político de fora da lei
que levavam seu ódio de Roma ao extremo. Eles eram de fato terroristas. Uma facção dos zelotes era conhecida como Sicari, o que literalmente significa homem-punhal. Eram conhecidos assim por causa do pequeno punhal que carregavam escondido em suas roupas para apunhalar soldados romanos e inimigos políticos como coletores de impostos. Eles faziam isso em locais e eventos públicos para causar medo e terror, por isso terroristas. Mateus e Simão, sendo parte do mesmo grupo, é um testemunho da graça e poder de Jesus para transformar vidas. Outra curiosidade é que a lista dos 12 apóstolos aparece no livro de Mateus, Marcos, Lucas e Atos. Em todas estas 4 listas, os nomes aparecem separados em 3 grupos distintos. Note que o primeiro grupo sempre começa com Pedro, o segundo com Filipe e o terceiro com Tiago, como se cada um destes fosse naturalmente um sublíder de um grupo menor dentro dos 12. Todos eles eram com certeza de grande valor para Jesus, mas ao olhar os 3 grupos vamos perceber que o primeiro era o que tinha maior proximidade com ele, e também sobre o qual mais temos informação. Este primeiro grupo, é interessante que os 4 eram pescadores. Pedro e André eram irmãos, assim como João e Tiago. E provavelmente já se conheciam, pois vinham todos de Betsaida. Interessante também que os homens chaves no primeiro e segundo grupo começaram a seguir Jesus bem no início do seu ministério, como podemos ler em João 1, de 35 a 51. Sobre o terceiro grupo, temos pouca informação, a não ser sobre Judas, por causa do seu ato de traição. Acredita-se que Jesus escolheu 12 pessoas como estabelecendo uma nova liderança para a nova aliança que estaria fazendo. Liderança essa sobre as 12 tribos de Israel que tinham abandonado a fé de Abraão, abandonado a graça divina em favor de rituais religiosos e idolatria. Israel vivia uma religião hipócrita, com regras feitas por homens e cerimônias sem sentido. Houve uma progressão natural no treinamento dos 12. Primeiro, eles simplesmente seguiram a Jesus, ouvindo seus ensinamentos para as multidões. Depois, Jesus os chamou para largarem tudo e seguirem em tempo integral. Então, Jesus selecionou 12 deste grupo de tempo integral e os identificou como apóstolos. Depois, lhes deu autoridade e poder para fazerem milagres. Foram então enviados em missões curtas, reportando a Jesus. Então, quando Jesus ascendeu aos céus, estavam prontos para irem sozinhos para a grande missão. Nos evangelhos, sua missão era primeiramente levar a mensagem do reino para Israel, e então em Atos, eles estavam comprometidos em fundar a igreja. Lendo os evangelhos, vamos perceber que os 12 estavam longe de serem perfeitos. Eles careciam de entendimento espiritual, pois Jesus sempre repetia seus ensinamentos. Eles eram orgulhosos, pois mesmo depois de estarem um bom tempo com Jesus, ficavam discutindo quem era o maior entre eles. Eles tinham falta de fé. Seguidamente Jesus dizia a eles: como é pequena a fé de vocês. Faltava comprometimento. Quando lemos o acontecimento da prisão de Jesus no jardim, todos o abandonaram. E por último, faltava poder. E como Jesus trabalhou cada uma dessas coisas nas suas vidas? Para a falta de entendimento espiritual, Jesus continuou ensinando-os até o último instante aqui na terra sobre o reino de Deus. Para a falta de humildade, ele foi um exemplo de humildade para eles. Para a falta de fé, fez inúmeros milagres para que entendessem que ele vinha de Deus e para fortalecer a fé deles. Para torná-los mais comprometidos, Jesus orava pela vida de cada um. E por fim, a falta de poder foi remediada
com a vinda do Espírito Santo, para que fossem testemunhas sólidas de Jesus em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e nos confins da terra, como lemos em Atos 1, 8. O trabalho de Jesus em escolher estes 12 homens é um lembrete de que nossa fé não deve ser baseada na sabedoria humana, mas no poder de Deus. 12 homens inexperientes e iletrados foram transformados por Deus, o seu santo nome exaltado através da vida deles. A partir do próximo episódio, vamos procurar conhecer cada um destes 12 homens. Antes de encerrar, é importante lembrar que a Bíblia é a única fonte de revelação deste amor divino, e ela diz que só Jesus é o Salvador. Até o próximo episódio.